É isso aí, então, minha gente, vamos falar um pouquinho sobre liderança e multiplicação, bater um papo para falar a respeito de multiplicação de líderes por meio do discipulado e a importância da liderança nesse aspecto é porque quando você consegue, né, transmitir um conteúdo para alguém e essa pessoa ela capta a visão e vai reproduzindo, a tendência... Opa, valeu. A tendência principal é o quê? Você ter vários de você, digamos assim, atuando, né? E nessa situação, isso, como é que eu posso dizer? Isso exige de nós um trabalho chamado mentoria. Então a gente precisa treinar a pessoa e acompanhar essa pessoa. Qual é o problema que boa parte de nós tem? Que assim, para você treinar, você tem que aprender. Então, aí essa parte é um pouco puxada. Por quê? Porque não basta só você palestrar sobre o assunto. Você tem que interiorizar em você para você poder ensinar. Porque senão é só um discurso e o máximo que a pessoa vai aprender é discursar também. Então você tem que apreender o conteúdo mesmo na sua vida para você poder passar para outra pessoa. E uma vez treinando, mentoreando, né? Você está ali acompanhando e tudo tal. E eu costumo brincar, né? Dizendo que o que acontece com a gente muitas vezes, a gente influencia as pessoas, mas não para pensar o quanto a gente influencia. Então, às vezes a gente está ensinando com maus exemplos, a gente está ensinando com maus comportamentos, a gente está falando algumas coisas que não deveria, porque a gente não para pensar que a gente naquele momento está treinando a pessoa. Aí daqui a pouco aquele cara que era novo na fé, né, que olhava para a gente com aquele respeito, como assim, poxa, o cara é mais antigo na igreja, é o irmão mais experiente e tal, quando vai ver ele aprendeu a mesma bandalheira que a gente sabia, né, e a gente acabou passando para ele. Mas no discurso todo mundo, né, canta aquele monte de coisa bonita, fala aquele monte de coisa bonita para Deus. E a ideia é o que? Treinar e mentorear para que esses líderes se tornem líderes de líderes, de modo que eles também treinem e mentoreiem outras pessoas. Esse é o alvo, para não ficar aquela coisa de só ter um cara na igreja que tem que dar conta de tudo, que é o que não vai acontecer. Então, qual é o problema? Muitos pastores vão ficar esgotados. Por quê? Porque está todo mundo esperando que eles resolvam a parada, quando eles não são a igreja, eles são um membro da igreja. Ele pode ser o pastor, mas ele é um membro da igreja, ele não é a igreja. Então, se ele for fazer o trabalho de toda a igreja, vai quebrar, não tem para onde correr. Além de fazer mal feito, vai quebrar, né? E ele pode fazer bem feito até um certo ponto, mas vai ter uma hora que vai ter que fazer um gato aqui, uma bandalha ali, porque ele não tem como fazer tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Ele não tem como fazer o trabalho de todo mundo. E aí fica todo mundo sentado na arquibancada dizendo o que ele tem que fazer, a tendência é o quê? Morte, né? E aí, quando a gente tem líderes de líderes e a gente multiplica o negócio, é diferente. Por quê? Porque você está na tesouraria, mas você está treinando alguém para ficar no teu lugar. Você está na música, mas está treinando alguém para ficar no seu lugar, né? Você está no diaconato, mas está treinando alguém para ficar no seu lugar. Qual é o problema que a gente tem? As pessoas se apropriam do cargo que tem. Por exemplo, eu sou do louvor, o grupo é meu. Até que o miserável morre, e aí quando o que acontece? Está todo mundo perdido. Era só ela que falava, era só ela que fazia, era só ela que não sei o que lá, era só ela que escolhia os cânticos. Ficou todo mundo um bando de mosca morta. Sem ela o grupo não existe. Entende? É como, por exemplo, aquele tesoureiro que tudo é ele, né? Se bobear, nem o pastor da igreja sabe o que tem. Aí o que acontece? Um dia ele cansa e vai para outra igreja. Tá todo mundo enrolado. Ninguém sabe nem o telefone do contador, se bobear, né? E aí quando vai ver, às vezes, aí o pastor vai conversar com o contador, não, mas eu passei isso, eu passei aquilo, e quando vai ver, tá aquele balaio de gato. Por quê? Porque a pessoa, ela fazia do jeito dela, ela era dona do negócio, ficou anos ali, e ninguém mais aprendeu.
e a igreja só perdeu, né? Então é algo para a gente olhar com carinho. E nesse caso, por exemplo, a gente evangeliza o crente, né? Pelo menos estamos falando idealmente, não estamos falando do jeito que acontece, né? É bom lembrar isso. Então a gente evangeliza o cara, discipula o cara, treina o cara e depois o mentoria, de modo que ele vai evangelizar outros, ele vai discipular outros, ele vai treinar outros e vai mentorear outros. Era para ser assim. Lembra? Vão e façam discípulos. Então, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar. Então era para quê? Eu, você, ela, era para nós evangelizarmos as pessoas. Na nossa cabeça, o que acontece? É o pastor que tem que fazer apelo na hora do sermão, e se ele não fizer o apelo, a culpa é dele, ou se ele fizer o apelo e as pessoas não forem à frente, é porque ele está em pecado e por isso a gente não tem mais gente na igreja. Quando era para a gente fazer o seguinte: eu preciso evangelizar, eu tenho um colega de trabalho, eu tenho um colega na faculdade, eu tenho uma vizinha, né? Eu tenho a moça que entrega quentinha lá no meu escritório. Ou seja, existem pessoas com quem eu lido, então eu vou de alguma forma pensar numa estratégia para atrair essa pessoa para Cristo. A gente não faz isso para conseguir alguém para o nosso vereador? A gente não consegue isso, né, para ter reunião da Tupperware? A gente não consegue isso para um monte de coisa? A gente não consegue isso para o próprio bem da pessoa, para ela vir para Cristo? Então era para nós evangelizarmos as pessoas, e uma vez evangelizando, discipularmos essa pessoa. Ah, mas eu não levo muito jeito. Beleza, o cara que se tomou a decisão na igreja ontem, pô, já é meio caminho andado, o cara já tomou a decisão, já é um cara que quer estar na igreja, já é uma pessoa que quer Jesus. Aí aquela pessoa vai lá na frente, levanta a mão, se bobear não aparece um para anotar o nome do cara, o cara tomou a decisão, foi embora, ninguém para ligar para o cara, ninguém para mandar um WhatsApp. Para mandar um WhatsApp sobre marxismo cultural, Bolsonaro, tá dando Pablo Vittar, Tamigretti, Natura. Para isso a pessoa manda o WhatsApp, mas agora não manda uma mensagem para a pessoa, não fala para a pessoa das atividades da igreja, não fala que tem culto. Aquela pessoa saiu do culto sem conversar com ninguém. Quem era o relacionamento anterior dela? Os caras da barraca, os caras da maconha, os caras do vai para não sei onde, né? As meninas lá que vai para o baile. Ou seja, esses eram os amigos dele. Ele veio para a igreja. Isso é o que aconteceu, ninguém acolheu. No caminho para casa, ele vai parar na esquina para trocar ideia com aquele pessoal. No dia seguinte, ele vai bater aquele papo com esse pessoal no portão. E a gente não se aproximou dele. O que acontece? A tendência é ele continuar lá e não vir para cá. Agora, se alguém adotar para discipular, opa, o cara já tem o teu contato. Amanhã você já manda um contato para ele, você já fala que tem uma reunião da juventude, você já fala que tem um churrasco, você já pede outro jovem para mandar uma mensagem para ele, você já vai e cutuca o pastor. Pastor, tem como mandar um áudio para um rapaz que assim eu estou evangelizando? Tem alguma coisa que pode... Pronto, aí você está acompanhando. Daqui a pouco você está mentoreando o cara para ele fazer a mesma coisa que você. Aí agora eu pergunto: enquanto a gente fica na igreja brigando por causa da cor da parede e o preço do ventilador, a gente não resolve isso. Se bate palma ou se não bate palma, se mulher usa calça comprida ou se usa saia no culto, isso é um absurdo. Enquanto a gente está nisso, tem gente indo para o inferno, né? E o pior é que está arriscado eu ser criticado porque eu estou criticando isso. Ainda tem isso também, porque palma é coisa séria, né? Então a questão do processo, né? Evangelização, discipulado, treinamento e mentoria. Em relação a fazer discípulos, né? Mateus 28, 19 e 20 deixou claro: façam discípulos, né? Então eu e você precisamos fazer discípulos, e a tendência da gente é o quê? A gente convida para ir para o culto, os que convidam, né? Porque hoje em dia, até para convidar, tem gente que não convida mais, né? Então, a gente convida para ir para o culto, mas a pergunta que se faz é: a gente faz discípulo? E é uma coisa para a gente pensar. E a gente percebe que assim, Jesus mandou que isso acontecesse. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo fala o quê?
e o que de mim ouviste é para você confiar para outros homens que sejam idôneos ou que sejam capazes para também ensinarem outros. Então o alvo de Deus era que eu e você transmitíssemos aquilo que nós recebemos para outras pessoas. Esse era o alvo de Deus, né? Então é uma coisa para a gente pensar. Paulo queria que Timóteo reproduzisse o mesmo processo que ele fez com ele, com outras pessoas. E o que a gente precisa fazer? Apenas ensinar a outras pessoas. Apenas isso. É aquele caso. Ah, mas eu não sei muito. Ensina o que você sabe, pô. Ensina que o número grande é capítulo, o número pequeno é versículo, né? Ensina que oração de gratidão é o que qualquer um pode fazer. É só lembrar das coisas boas que Deus fez, ou as lições boas que a gente aprendeu nas coisas ruins da vida, e agradecer a Deus. Dá para a gente fazer isso, né? Então é um modo, né, da gente, como eu posso dizer, você vai ensinando conteúdos para aquela pessoa, você vai discipulando, você vai mostrando para ela, e você vai fazendo com que ela faça o mesmo com outras pessoas. Aquele caso assim, você estava lá no baile funk e agora você está aqui na igreja e tudo tal. Cara, uma coisa, você pode me apresentar um dos seus colegas? Pô, mas que isso, irmão? Então, não, me apresenta lá, marca, sei lá, um filme na sua casa, ou um churrasco, me leva lá para os seus amigos. Lembra quando Levi, né, se converte, o que acontece? Vai Jesus para uma festa e Jesus está lá, comendo com publicanos e pecadores. Então, assim, algo que a gente pode fazer, isso não é muito difícil. Mas o que a gente faz? A gente, além de não discipular o cara que está chegando, a gente ainda diz que ele tem que se afastar de todo mundo e ficar perto da gente. Como se entre nós não tivesse maldade, né? Não tivesse fofoca, não tivesse promiscuidade, não tivesse mentira. Ou seja, tem pecado lá fora e tem pecado aqui dentro. O que a gente precisa é tentar ajudar a pessoa a viver a vida em Cristo, lá fora e aqui dentro. Porque eu, como pastor, eu posso me desviar dentro da igreja, pregando todo domingo. Pode parecer esquisito isso, mas não é impossível isso não, né? E aí tentar passar isso para a pessoa, né? Então, como, por exemplo, digamos, você vai orar pedindo a Deus, né, para que Ele mande chuva para a sua plantação. Pô, beleza, você pediu, né? Então agora vai tratar do campo. Porque você pediu e não tratar do campo significa que você não acredita que vai vir a chuva. E se você não acredita, é aquele caso, não sei se foi Henry Ford que disse isso, mas que se você acredita que vai dar tudo certo, você está certo. E se você acredita que vai dar tudo errado, você está certo também. Porque na maioria das vezes, a vida não é o que a vida é o que a gente enxerga. Tem gente que vê coisa boa em fases difíceis da vida. Tem gente que vê coisas ruins em coisas boas que acontecem na vida da gente. É algo para a gente pensar, né? Por exemplo, se a gente olhar, né, Filipenses 4, versículo 9, quando Paulo fala, né, sobre você pensar nas coisas boas, e ele fala, vocês têm que se alegrar no Senhor, vocês devem pensar em coisas boas para que vocês tenham tranquilidade, né, e tudo tal, e ele fala, olha, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram em mim, o que vocês viram em mim, façam isso. Então a gente percebe que Paulo tem a preocupação de manter o pessoal dentro de um ritmo, e ele que dá o tom dessa caminhada. Então, como é que eu posso dizer? É uma influência intencional. Não é que nem muitos de nós que influencia sem perceber. A gente mente, faz fofoca, um monte de coisa errada e assim, não para pensar que o cara que respeita a gente vai achar aquilo normal e vai acabar imitando a gente. Talvez até inconscientemente isso pode acontecer, né? Então, o discipulado, ele é algo que tem a ver com uma aplicação prática do ensino bíblico. E não apenas, né, uma informação teórica, porque teoricamente todo crente sabe. Tanto que né, assim, a gente sabe que tem que amar, a gente sabe que tem que perdoar, a gente sabe que tem que falar a verdade,
A questão não é o cognitivo, não é o que está na cabeça, a questão é a vida diária. Aí é que está o desafio, pelo menos para mim, aí que está o desafio, né? E nesse caso, por exemplo, todos nós temos o potencial de liderar alguém, né? Tem gente que vai entender que tem gente que tem o dom e eu não tenho o dom, mas se você observar, nem todo mundo tem aquela capacidade de dominância, né? Tem aquela criança que fala assim, vamos brincar disso, e todo mundo vai. Mas agora, o que a gente está falando aqui tem a ver com você ajudar as pessoas a saírem de um nível e ir para outro. E isso todo mundo faz em algum momento. É como, por exemplo, eu estava presidindo uma assembleia na minha igreja, né? A igreja que eu pastoreava, e aí nisso chegou o momento de discussão. E eu costumo brincar dizendo que discussão não é briga. A gente vai debater o que foi proposto e apoiado para depois a gente votar. E aí nisso aí vem levanta e tal, e existem aquelas pessoas que parece que elas curtem a própria voz, né? O assunto pouco interessa, o que eu quero é levantar e falar. E aí nisso outro tal, a irmã do meu lado, secretária, chegou e falou assim, pastor, tá na hora de encerrar o debate, né? Porque assim, eles vão ficar andando em círculo aqui e a gente vai ficar um tempão. Eu poderia pensar o seguinte, o nome da menina é Esther, né? Eu falei, Esther, o pastor sou eu. Não, mas naquele momento ela me liderou. Porque eu estou lá, né, admirando a discussão das ideias do mundo de Nárnia, né? Tá o ping-pong, né? Tá aquela coisa bonita, mão no bolso, né? Mão no queixo, parará, 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 e o tempo passando, as irmãs tendo que fazer o feijão. E aí nessa brincadeira, quando a secretária falou, observa bem, ela me liderou. Entende? Todo mundo em algum momento lidera alguém para alguma coisa, seja para fechar uma venda, por exemplo, você no seu trabalho como especialista numa área, você pode chegar para o seu chefe que pode ser especialista em gestão, e aí você chega para ele assim, olha, você pode até entender de gestão, de equipe, de não sei o que lá, mas olha, isso aqui eu vou até te atender, mas vai acontecer isso, isso e isso. Lembra da última vez que eu te falei e você não me atendeu? Aí a decisão é do cara. Mas se ele for prudente, ele vai fazer o quê? Vai ouvir o especialista na área. Então, percebe como a gente está sempre liderando? Só que a gente acha que liderar é só ter cargo de chefia. E não é verdade. Um garoto na sala de aula pode liderar a turma e o professor não. O professor estudou um monte de teórico, o cara não estudou nada. Mas ele consegue mobilizar a turma para ficar jogando bolinha de papel. Então, liderar, todo mundo pode liderar. A questão é para onde você está conduzindo a pessoa, né? Todo mundo pode liderar, mas para onde você está conduzindo? E já que você sabe para onde quer conduzir, que tal você aprender a se aprimorar nas técnicas de persuasão, de você pensar, né, como é que você lida com gente que tem perfil tal, gente que tem perfil tal, ou seja, tem coisas que dá para você aprender, não porque você vai manipular as pessoas, mas porque você quer ajudá-las a sair de um nível para ir para o outro. Só que tem gente que acha que é o seguinte, não, Deus carimbou, tem fulano que vai, tem fulano que não vai, e aí nisso o cara se sente vítima, e em vez dele ajudar a equipe a ir para frente, ele fica dizendo que aquele povo não quer nada e que ele que é muito bom, né? Mas ele não persuade o pessoal, não é porque falta alguma competência, não, ele não persuade porque o povo é ruim. E aí fica assim, aí passam 10, 20, 30, 40 anos, né? Então, é que eu e você possamos, né, ter essa ideia, né, de que a gente não pode pegar o caminho, né, de ficar com medo, com aquele sentimento de derrota, porque até nisso a gente vai influenciar as pessoas, até nisso. Tá você lá de cabeça baixa, jururu, daqui a pouco tá todo mundo que te respeita de cabeça baixa, jururu, em vez de você fazer o pessoal levantar a cabeça e partir para cima do inimigo, né? É coisa para a gente pensar. E no caso, o discípulo, ele é aquela pessoa, né, que conhece a Cristo no seu interior, e ela está comprometida, e essa pessoa está comprometida a viver exteriormente em amor e obediência, ou seja, eu experimentei Cristo aqui dentro e eu quero viver Cristo do lado de fora. Essa é a questão, e isso não tem a ver com ser membro de igreja.
Um membro de igreja é só membro de igreja. O evangélico é um religioso. Agora, o discípulo é aquele que assim, olha, eu tive um encontro pessoal com Jesus, eu passei por uma transformação e eu quero seguir Jesus. E eu vou mostrar esse meu amor a Ele no viver diário. E aí vai, né? E nesse caso, a gente, por exemplo, vai fazendo um trabalho de discipulado, ajudando, né, no crescimento de um cristão até ele ser maduro, né? De modo que ele possa ser uma pessoa que vai absorver os princípios da palavra de Deus e essa pessoa vai sendo equipada para quê? Seguir a orientação do Espírito Santo, ter discernimento. Não, isso aqui é Deus me orientando, isso aqui não é Deus não, né? Então, de modo que essa pessoa possa ter sabedoria para responder às situações com atitudes e ações que espelham o caráter de Cristo, de modo que assim, olha, eu estou aqui como cristão, como um pequeno Cristo, reproduzindo o que Cristo faria se estivesse no meu lugar, né? Então a proposta é justamente essa. E aí vamos pensar no exemplo de Jesus, né? Jesus, ele ministrou ao mundo, ministrou aos 120, ensinou e delegou aos 70, investiu pessoalmente nos 12 e investiu ali especialmente em Pedro, Tiago e João. Então você percebe que assim, vamos lá, digamos que você vai pastorear uma igreja ou você vai ser líder de um determinado ministério. O que acontece? A gente geralmente se frustra porque a gente quer que todo mundo absorva a nossa visão de ministério. Isso não vai acontecer. Desculpa se parece que eu estou sendo pessimista. O que a gente faz? A gente tem aqueles que estão mais suscetíveis à nossa influência. Opa, são esses aí. É que nem já viram aqueles caras que ficam com aquelas aquelas formas de empada, onde estão. Eles olham, eles percebem, pô, tem aquele cara que está ali vidrado. Esse é o cara que vai me dar dinheiro. Você aí. Pode reparar que isso acontece. Então, tem aquela pessoa que está mais suscetível ao que você está falando. Então, o que a gente faz? Poxa, cara, é em você que eu vou investir. Esse é o cara mais ensinável. Esse é o cara que está mais aberto. Então, tudo que eu puder passar de conteúdo, eu vou passar para ele. Por quê? Porque ele está ali. Mas tem um outro que já é o resistente. Ele já acha que tu está dando um golpe, ele já acha que tu está querendo dominar ele acha que tu quer mandar nele, é tudo neurótico, entende? E o que acontece? Não vai adiantar você querer tratá-lo da mesma forma que o outro. Até você cativar esse cara, talvez demore meses, anos ou décadas. Então, você, por exemplo, tem aquele seu grupo seleto, aquele seu círculo íntimo, aí, para eles, você descarrega tudo que pode. Tem aqueles que, assim, aqueles que ouvem você e ouvem outros, é um nível. Tem aqueles, por exemplo, que já é um grupo maior, beleza, aí você faz aquela reunião e passa a visão. E tem aqueles que é um grupo maior ainda, é aqueles que você fala, por exemplo, no domingo à noite, ou naquela reunião mensal, ou naquela reunião semanal. Mas agora tem aqueles que você está o dia todo tendo contato com eles. Claro que se você deixar claro para todo mundo que você faz isso, o cara lá que não te escuta vai arrumar aquilo ali como motivo para dizer que você tem panela. Só que se você chamá-lo para sua panela, ele não vai. É o demônio, né? Aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que assim, são situações que você tem que ter essa sensibilidade. Nem todo mundo vai responder a você, né, daquele jeito que você acha que vai responder. Então o que você faz? Você não vai desperdiçar energia. Aquele que está assim, poxa, deposita mais conteúdo na minha vida, você vai depositar. Aquele que está assim, eu escuto você, mas eu escuto o outro, você vai também, mas não da mesma forma no outro, porque são terrenos diferentes, né? Então a gente percebe que Jesus fez isso. Jesus fez isso, mas a gente quer todo mundo no mesmo nível e não vai ficar, não vai. Tem gente que você vai entrar na igreja, você vai sair da igreja e ele nunca vai ter ouvido você. E tem gente que daqui a 30 anos vai guardar os seus ensinamentos. Isso não tem a ver com você, tem a ver com a pessoa, né? Então, discipulado tem a ver com você se multiplicar na vida de outra pessoa, né? E isso
né, com certeza não é da noite para o dia. Entretanto, é algo que com certeza vai permanecer. E algumas coisas que a gente pode observar, né, observar as disciplinas espirituais ou hábitos espirituais, né, para a nossa caminhada, né? Então você vai treinar com a expectativa de produzir uma qualidade ou um caráter ou um padrão, né, de comportamento na vida do seu discípulo. E aí o que você faz? Espera aí, oração, Bíblia, submissão, né, humildade, coisas do tipo. E aí quando você pensa, né, na questão, né, da oração, né, você vai equilibrar. Espera aí, a palavra diz isso, mas eu vou orar porque eu preciso também, não apenas da informação, eu preciso da transformação. Isso só Deus pode fazer, então tem que ser na dependência, né? E isso tem que ser feito, né, na intimidade com Deus, como um cabide que está ali pendurado, né? Sem aquele gancho, o cabide não é nada. Então, o cabide, para estar preso, precisa da intimidade, digamos assim. E para que haja sustentação do trabalho, que realmente eu e você sejamos um discípulo, precisamos obedecer. Quem faz a própria vontade, gente, não é discípulo. Quem faz a própria vontade é senhor de si mesmo, discípulo não é. Porque o servo não tem vontade. Aí eu não sei se dá para perceber. Por que muita igreja não vai para frente? Tem igreja que não vai para frente, tem igreja que não vai crescer, tem crente que não vai prosperar, tem cristão que não vai amadurecer. Ele não é ensinável. Não tem como. Como é que você vai encher um copo cheio? Para encher o copo, você tem que esvaziar. E aí, né, se a gente pensar, por exemplo, na oração enquanto intimidade com Deus, Salmo 42, versículo 1 e 2, diz o quê? Como a corça anseia pelas águas, né, assim a minha alma anseia por Deus. Então a gente percebe, né, que há uma garganta viva gritando por água. Como é que eu posso dizer? Aquela pessoa que experimentou a água e agora ela está com saudade daquele encontro. E na saudade daquele encontro surge o desejo, e no desejo ela suspira querendo mais uma vez experimentar aquilo. Agora, quem nunca teve uma experiência com Deus não vai ter saudade de nada. É uma coisa para a gente pensar. A importância, né, da palavra de Deus. A gente tem que meditar, né? Bem-aventurado é o homem, né, que medita na lei do Senhor. A gente tem que memorizar, né? Eu escondi a tua palavra no meu coração. A gente precisa estudar, né? Porque Esdras, ele aplicou, né, as escrituras no seu coração. A leitura, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está falando. A pergunta é se a gente está ouvindo, né? E a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir o que? A palavra. Então, se a gente não tiver Bíblia e oração, coisas pequenininhas, né? Simples, né? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, né? Coisa que as crianças cantam, e é passar o basicão, é o básico, né? Então, assim como no boxe tem o jab, o direto, a esquiva e o pêndulo, no futebol tem o chute, o cabeceio, né? o drible, assim, existem coisas básicas, Bíblia e oração, né? na vida do crente. Só que o cara ora, mas se ele fizer aquela oração de si para si, como a do fariseu, não adianta, né? Aí o cara, ele lê a Bíblia, mas se ele for, né, igual o religioso, ele tem tudo na cabeça, tá? Mas e daí? A importância da obediência. Deuteronômio 26, versículos 17 a 19, deixa muito claro, né, que hoje declarás que o Senhor é o teu Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e darás ouvidos à sua voz. Então espera-se que um cristão autêntico, ele queira botar em prática. Eu não estou dizendo que nós vamos conseguir sempre, não vamos, infelizmente, né? Mas agora, perseguir é um alvo, né? Então, é uma outra questão para se pensar, né? Peraí, quem eu já levei a Cristo, né? E se eu levei alguém a Cristo, eu cheguei a discipular essa pessoa? Eu lembro que uma vez a Juventude Batista de Caxias me chamou para um evento
que teria lá na Praia Vermelha, e aí eu estaria pregando, né, para eles. O que aconteceu? Eu fiz um apelo, né, e nisso 2 pessoas aceitaram Jesus. Qual o problema? Não peguei nome, não peguei contato. Até hoje eu me torturo com isso. Por quê? Porque eu levei a pessoa a Cristo, mas eu não acompanhei. E eu percebi que no evento os jovens também não pegaram. E aí quando eu olhei para aquilo, assim, eu entrei em contato com uma irmã para ver se ela tinha como passar para mim, nada, perdi, e aquilo me tortura. Por quê? Porque tá legal, você vai alcançar, mas tem que colher. Se não acolher, o que adiantou? Você não sabe o que aconteceu. A pessoa pode estar firme na fé? Pode, mas ela pode ter passado uma semana infernal, porque ela passou por luta, tentação, provação e não teve ninguém para acompanhar, né? Uma coisa para a gente pensar. E aquele caso, né? Se você não acompanhou a pessoa que você levou a Cristo, você para pensar: por que eu não fiz isso? E o que eu posso mudar agora na próxima vez que eu levar alguém a Cristo, né? E a questão, né, de decisão, né? Que decisão eu e você precisamos tomar, né? Para que esse primeiro nível de multiplicação de liderança se torne uma realidade. Então, como é que eu faço, né, para evangelizar, né, trazer pessoas a Cristo e acompanhá-las, né, nessa caminhada de fé? Então é algo, né, para a gente pensar, até porque a gente precisa investir, né, a nossa vida nas outras vidas. Evangelizar e discipular é isso, é uma vida sendo investida na outra. Não é necessariamente ser membro de uma igreja. Porque eu sou membro há tantos anos, né? Eu costumo brincar quando alguém fala: eu tenho 30 anos de igreja. Eu falo: tá, e daí? Aqui é INSS? O que adianta ter 30 anos de igreja? A questão é se você é um seguidor de Jesus, porque você pode ter 30 anos de igreja e ter um ano repetido 30 vezes. E às vezes o irmão que tem 2 anos pode ser um cara mais maduro que você, porque são 2 anos de caminhada com Deus, né? Então é algo para a gente pensar com carinho, até porque a multiplicação necessita do nosso compromisso de discipular pelo menos uma pessoa. Vamos tentar pelo menos uma pessoa nesse ano, né? Então, porque a gente multiplicando por discipulado, a gente vai investir tempo da gente nessa pessoa, oração por essa pessoa, paciência, né, para ver essa pessoa crescer, até porque ninguém nasce pronto, né? Quem nasce grande é monstro, né? Então, assim, o que é saudável nasce pequeno. E assim, que eu e você possamos, né, assim como João disse: não tem maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade, né? Então, né, que a nossa oração seja: Senhor, dá-nos filhos e filhas espirituais. Eu sei que o pessoal faz hora com esse negócio: porque o negócio de ter filho espiritual é coisa do G12, né? Só que Paulo fala, né, sobre o meu filho que eu gerei em cadeias, né? Então aquela questão de você ter aquela pessoa que, assim, você fez alguma coisa, né, na trajetória dessa pessoa, de alguém perdido para alguém salvo. Você participou daquele parto, né, daquele nascimento, né? Então, Senhor, dá-nos filhos e filhas espirituais, né, aqueles que nós discipulamos, para que eles andem na sua verdade. Então, que a gente possa, né, pensar nisso, né, na multiplicação pelo discipulado, né, que a nossa liderança seja uma liderança multiplicadora, que muito mais do que 1 mais 1 mais 1, mas que eu alcance você e você alcance outra pessoa, e que essa outra pessoa alcance outra pessoa, e nisso enquanto eu alcancei você e você está indo para outra pessoa, eu estou alcançando o outro, e aí a gente está tendo uma progressão geométrica. Quando vai ver, aí imagina, eu alcancei a Natália, alcancei Cícero, eu alcancei Gracilene. Aí a Natália alcançou mais 3 pessoas, você mais 3 pessoas, você mais 3 pessoas. Aí eu pergunto: no espaço de 1 ano, se eu alcançar 3 e cada um de vocês alcançarem 3, a gente já tem uma congregação. Agora, se a gente for só um membro de igreja que tem que trazer para o pastor fazer tudo, porque a gente tem a vida da gente,
Fica aí. A igreja só cresce com os filhos da gente que nasce. E mesmo assim, chega uma hora que eles vão para outra igreja porque na nossa não pode bater palma. Entende? O quê? Vai botar essa luz aqui? Vai botar essa roupa aqui? Vai botar esse latão? Vai não sei o que, vai mexer na minha igreja? Pronto. Aí acontece, aparece uma outra igreja que não é pecado. Se fosse pecado você até entende, mas não é pecado. Aí na outra igreja não é pecado. Ninguém está esquentando com isso. A preocupação é o seguinte: como é que está a vida desse jovem, como é que está a vida desse adolescente? Porque de repente na minha está tudo certinho, mas vai ver a vida, vai ver como é que está o namoro dessa rapaziada. Namoro não, namoros, né? Porque às vezes só na mesma igreja já houve um passeio turístico. Então é um negócio, tá rindo? Então é um negócio para a gente pensar. E tá todo mundo tradicional, entende? Tá tudo bacana, tá do jeito que eu quero. Agora a pergunta é: como é que está a vida desse pessoal? Então, fechamos então. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente ir embora? Amém, igreja? Então, beleza. Estamos de volta. E lembra, né? O monge executivo, né? E como se tornar um líder servidor. É o que eu espero de vocês.